Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Boa aula! Olá, meu nome é Cícero Melo, eu sou professor de Biologia. A gente já teve o prazer de se encontrar aí numa outra semana. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais de alguns conceitos importantíssimos para a prova do Enem. Tá? Para você situar a tua cabeça, você saber onde é que a gente está, eu estou com o teu material aqui na minha mão. Tá? A gente vai usar sempre esse material, então ele está aqui comigo. Bem, você vai abrir o seu material na página de número 319, tá? E a gente vai trabalhar a ficha de estudo número 69 hoje. Tá? Eu vou deixar aqui o livro, depois eu vou fazer outros comentários sobre ele, mas a página, na página 319, a nossa ficha de estudo número 69, trabalha justamente a habilidade número 9. Tá? E a habilidade número 9 ela fala de ciclos biogeoquímicos. Ou seja, o que são ciclos biogeoquímicos, só para você entender? É uma maneira de você perseguir um elemento na natureza. Tá? Então, a gente vai aprender hoje, nós vamos tratar de 3 ciclos e vamos aprender a trabalhar com 3 ciclos. O ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Tá? O ciclo do nitrogênio é o mais complicado, não é longo, mas de qualquer forma vale a pena a gente dar uma olhada porque o Enem pode trabalhar isso com vocês. Tá? E aí, o que a gente precisa, o que a gente vai fazer hoje no ciclo biogeoquímico é perseguir o carbono desde o momento em que ele está na atmosfera, na forma de CO2, até o momento em que ele é captado por seres vivos, depois é devolvido para a atmosfera, e a mesma coisa com o nitrogênio, a mesma coisa com o oxigênio. Tá? Mas antes, como a gente fez da outra vez, vou fazer de novo, é uma coisa que você deve ter o hábito de fazer, é olhar para a habilidade, dar uma estudada no texto e no que a habilidade diz para você, para você entender como é o Enem. Para você já se preparar psicologicamente até para o que pode cair, o que pode aparecer, e que tipo de questões podem aparecer na prova. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada para a habilidade número 9, está na tua tela, e a habilidade número 9, ela diz o seguinte: compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos, então não podia ser mais direto, mais direta a instrução da habilidade, ou do fluxo de energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. No caso da aula de hoje, a gente não vai estudar fluxo de energia, a gente vai estudar o ciclo biogeoquímico. O fluxo de energia é pirâmide de energia, é a energia passando do produtor para o consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Tá? Então isso quer dizer que os ciclos biogeoquímicos, o fluxo de energia, a gente vai ter uma outra aula mais para frente um pouquinho que vai falar sobre isso e a gente vai trabalhar um pouquinho mais, com um pouco mais de calma. Então hoje a gente vai focar nos ciclos biogeoquímicos. E a gente vai começar com o ciclo do oxigênio. Eu vou chegar um pouquinho para o lado, tá? Vou usar o quadro hoje. A gente vai trabalhar com quadro e vai trabalhar com questões na tela. Então eu vou usar o quadro um pouquinho. Pode ficar tranquilo, eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu vou escrever o ciclo do oxigênio todo, vou te explicar como é que funciona. Depois que terminar a explicação do ciclo do oxigênio, eu vou te dar 5 minutos para você copiar o que está na tela. Aí o Magno vai me ajudar, ele vai posicionar a câmera numa posição, num lugar em que ele vai estar pegando com clareza para você poder olhar, e aí você copia com calma, tá? Ou seja, se você por um acaso começar a copiar aquilo que eu estou falando, a tendência natural é você ir copiando e aí minha voz vai ficando no além, quando você vai ver já está prestando atenção e pensando no jantar, e o biscoito, e o bolo que eu vou comer, traquinas, hoje não é mais bolo, traquinas, esses troços. Então, só presta atenção primeiro, depois tu copia. Tá? Então eu vou aqui pro ladinho, vou bem devagar para não sair do quadro e a gente vai trabalhar primeiro o ciclo do oxigênio, tá? No ciclo do oxigênio, que é o ciclo mais simples, e aí já vou dizer de antemão, é o menos provável, justamente por ser o mais simples, a gente está trabalhando com o ciclo do oxigênio ou o ciclo da água. Por que a gente chama de oxigênio ou ciclo da água? Porque o oxigênio é o elemento que a gente quer perseguir. Mas quando você fala de oxigênio, o oxigênio está envolvido em 2 reações químicas muito importantes na natureza e que trabalham em conjunto, uma ao contrário da outra. Vamos dar uma lembrada? A gente pode, por exemplo, fazer isso aqui, CO2 mais água gerando glicose mais oxigênio, tá vendo? Ou então a gente pode fazer a reação inversa, Glicose mais oxigênio gerando CO2 e água.
Quais são essas reações? Onde é que você viu isso? Eu não coloquei, tá? Se você está estranhando, cadê balanço químico? Você não balanceou a equação? Não balanceei. Até eu coloquei glicose aqui, escrito GLI, tá? Porque para a gente justamente não ter esse trabalho de balancear a equação, até porque o balanceamento da equação de respiração e fotossíntese é uma coisa, né, que tem alguns detalhes bioquímicos e não vale a pena a gente se preocupar com isso hoje. Mas, vê se você concorda comigo, ó. A reação direta, CO2 mais água, dando glicose e liberando oxigênio, é a reação de fotossíntese, certo? E a reação inversa, glicose mais oxigênio dando CO2 e água, é a reação de respiração celular, ok? Quando eu disse para você, vamos estudar o ciclo do oxigênio, não é, ou ciclo da água, eu não sei se você lembra disso, se não lembrar, calma, a gente vai olhar isso depois, e você também pode estudar isso, não é, depois com calma. Sempre quem dá origem ao oxigênio gás liberado na fotossíntese é a água, e quem vai originar água no processo de respiração celular é o oxigênio. Então isso quer dizer que nessas reações o oxigênio sempre vira água e a água, sempre vira oxigênio e o oxigênio sempre vira água. Então por conta disso, a gente tem um balanço aqui de oxigênio para um lado e oxigênio para o outro lado. Por isso que tanto faz se chamar de ciclo do oxigênio e ciclo da água dando mesmo. Há uma preocupação muito grande do Enem com problemas relacionados à falta de água. Ele não pergunta muito sobre o ciclo em si, que eu vou te explicar, mas ele pergunta consequências da falta de água, características da água e coisas assim do gênero, tá? Então vamos começar. Vou fazer um desenhozinho para você. Deixa eu colocar essas canetinhas aqui em cima. Pegar uma outra canetinha preta aqui na minha frente. Vou fazer um desenho. Esse desenho é um desenho simples. É uma árvorezinha, tá? Então vamos botar aqui a árvore, ó. Olha só que bonitinha a árvore. Eu tenho que colocar um bichinho aqui do lado dessa árvore. Deixa eu colocar o chão aqui, né? Para você passar no psicotécnico. Aí eu vou botar aqui do lado um bichinho, tá? Esse bichinho pode ser o bichinho que você quiser, sei lá. Você pode pedir para eu desenhar qualquer coisa. Se quiser, manda aí mensagem. Eu quero que você desenhe tal coisa, porque eu sou mestre do desenho. Então, se você por um acaso quiser, sei lá, um cachorro, quer um cachorro? Não, um cachorro é muito fácil de desenhar, né? Vamos desenhar um bode. Pode ser um bode. Bode é mais difícil, tá? Então, eu vou desenhar um bode, tá? Então, tá aqui o bode. Ó, que isso, hein? Bode. Tudo bem, as orelhinhas, o rabinho, bode. Você quer que eu faça um cachorro? Tá, eu faço um cachorro. É só botar o rabinho mais compridinho. Pronto. Tá, o rabinho ficou duplo. Tudo bem, vocês não conhecem esse cachorro, é um cachorro da Tasmânia. Mas é um bicho. Muito bem. Eu preciso, e aí o ciclo do oxigênio você não vai decorar, tá? O ciclo do oxigênio você vai entender o que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, não decore, entenda. Se você entender, você não vai ter que decorar menos um. Até porque você vai ter que decorar uns outros aqui que a gente vai ver hoje que são um pouquinho mais complicados. Olha como é óbvio. Se você achar óbvio, você não vai decorar, concorda? Então, beleza, se você achar óbvio, você não é dizendo para mim que você não vai decorar. Então, vamos brincar com o oxigênio e com a água. A planta faz fotossíntese, que é a reação direta, não é? Essa reação de CO2 mais água dando glicose e oxigênio. Então, isso quer dizer que a planta libera oxigênio para a atmosfera. Simples. O nosso bichinho que está aqui do lado, não é? Que você sabe que é um bode, né, que já virou um cachorro, voltou a ser bode de novo, ele vai respirar esse oxigênio. Ó. A gente não respira, faz... Traz o oxigênio para dentro, não traz o oxigênio para dentro? Muito bem. Na hora que o bodinho foi lá e respirou o oxigênio, dentro do corpo dele, dentro das células desse bodinho, vai estar acontecendo a reação inversa, né? Ou seja, a glicose na célula vai estar sendo quebrada com o auxílio do oxigênio, gerando CO2 e água. Então isso quer dizer que o nosso bodinho vai produzir água. Essa água pode sair, por exemplo, pela urina do bodinho. Então tá lá o bodinho liberando água na urina. Primeira coisa que pode acontecer, o bodinho pode beber o xixizinho dele. Ai, que nojo, tio. Mas veja bem, tem uma pocinha d'água lá, não sabe direito se é água, se não é. Aí na hora que vai ver, tem um xixi no meio, dá até um gostinho, né? O bodinho fica feliz da vida que ele está bebendo o próprio xixi dele. Ou então, a gente pode dizer que essa água vai ser absorvida pela nossa plantinha. Na hora que a água é absorvida pela plantinha, adivinha o que vai acontecer? A água vai fazer parte da fotossíntese e será liberada na forma de oxigênio para a atmosfera novamente. Ridículo, né? Só estou brincando com oxigênio para cima e para baixo. Na hora da prova você vai fazer um desenhozinho desse no rascunho e vai saber que o oxigênio vai para lá, a água vai para cá. Agora, grande parte da água que é absorvida pela planta, 98% da água que a planta absorve, ela libera para a atmosfera na forma de vapor, transpirando.
A transpiração é que faz o movimento da seiva dentro do corpo da planta. Essa água vai para a atmosfera, provavelmente vai fazer uma nuvenzinha. Então, vamos botar uma nuvenzinha aqui em volta, lá, nuvenzinha. E daí vai precipitar na forma de chuva. E a água vai cair no solo novamente. Eu podia fazer um monte de setinha para tudo quanto é lado, mas eu não vou zonear o seu desenho. Então, eu vou fazer assim, ó. A nossa plantinha vai absorver essa água de novo. Ao absorver a água, a plantinha pode transpirar essa água ou pode utilizá-la para a fotossíntese. E assim sucessivamente, tá? Ou seja, você não precisa se preocupar, basta se ele te der uma questão usando o ciclo do oxigênio da água, basta você fazer um rascunhozinho rápido, olhar o esquema que se ele te der um esquema na prova, porque é muito comum a prova do Enem não é colocar esquemas, e aí olhando o esquema ou fazendo o seu, você consegue chegar às conclusões rápidas sobre como você faz o oxigênio virar água e a água virar oxigênio. Tudo bem? Entenderam o ciclo do oxigênio da água? Então, vou fazer o seguinte. Para você copiar isso que eu acabei de colocar, eu vou te dar 5 minutos. Depois, eu vou voltar e vou resolver uma questão sobre o ciclo da água com vocês. E aí, eu vou já olhando, se você já vai tendo dúvidas, se você tiver alguma dúvida sobre o ciclo da água, já vai, de repente, mandando essa dúvida que eu vou olhando e vou respondendo para você. Tá? Então, vou parar 5 minutos, a câmera vai focalizar aqui a tela para você copiar o que está na tela e a gente volta daqui a pouquinho. Tá? Manda bala.
Bom, galera, dei o tempinho para vocês copiarem. Deixa eu me posicionar aqui, do ladinho do bode. Copiaram, tá tudo ok? Entenderam o ciclo do oxigênio da água? É o mais simplesinho, o mais fácil. E aí eu vou pegar, agora a gente vai, como eu falei para você, a gente vai trabalhar uma questão do Enem que fala sobre água. Vou colocar na tela para você. Tá, eu vou chegar um pouquinho para cá agora. E a questão de 2007 já está aí na tua tela. Eu vou ler com você a questão, tá? Como essa questão ela precisa dos conceitos desse enunciado, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês na outra aula. Ou seja, eu vou colocar a questão na tela, vou deixar um pouco o que está escrito na tela, vou para as alternativas, mais ou menos na metade do tempo, eu vou te dar mais 5 minutinhos para você resolver essa questão, e depois eu volto para terminar e finalizar, tá? Então a questão de 2007 diz assim: de acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidos no comércio para o consumo humano. Primeiro, água mineral, água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa. Água potável, de mesa, é água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano. E a última, água purificada, adicionada de sais, água produzida artificialmente por meio de adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada. As alternativas, com base nessas informações que conclui-se aqui, elas falam justamente sobre cada tipo de água, tá? Então eu vou fazer o seguinte com você, eu vou te dar 5 minutos, quando der mais ou menos 2 minutos, eu vou voltar novamente para a tela inicial para você ler novamente quais são os tipos de água que as águas são, e depois eu vou, ou então eu vou fazer o seguinte, melhor, eu vou voltar logo, você vai olhar os tipos de água de novo, com calma, você vai olhar, depois as alternativas novamente, a gente vai fechar a resposta, tá? Então deixa eu voltar um pouquinho, pronto, tá aí, 5 minutos para você. Mais ou menos na metade eu vou alterar a tela, tá? Vou botar a tela nas nossas respostas. Daqui a pouco a gente volta.
Vamos lá? Responderam? Podemos então interpretar essa questãozinha? Então eu vou dar umas riscadas, né, fazer alguns comentáriozinhos aqui, a gente vai trabalhando junto, tá? Então, com base nessas informações, conclui-se que letra E. Já viu que? Bom, quando o professor fala letra E, é porque tem algum mistério nessa questão. A letra E diz assim: a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa. Aí você volta lá na tela anterior e você percebe que a ação medicamentosa, ó, só está relacionada à água mineral, né? Então não são todos os tipos de água. Então isso quer dizer que a nossa letra E não são todos os tipos de água, já ficamos sem ela. Letra D. A água potável de mesa é adequada para consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Quando você volta, a água potável de mesa não faz nenhuma menção à flora bacteriana. A água que, proveniente de fontes naturais ou captada, não é, artificialmente, possui características que a tornam adequada para o consumo humano. Se não tem nenhuma referência, então isso quer dizer que a legislação não fala que a água potável tem uma extensa flora bacteriana. Tá? Ou seja, seria dizer que a água tem bactérias. E para isso a definição teria que falar lá no meio. Ou seja, tendo uma extensa flora bacteriana. Então isso quer dizer que, ó, extensa flora bacteriana está fora da nossa história aqui, e, consequentemente, a gente já jogou mais uma fora. Na letra C, a água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes específicas. A gente volta. A água purificada adicionada de sais é uma água produzida artificialmente por meio da adição de água potável, né, de sais de uso permitido. Então, quando fala que é um produto natural, não é, né? É um produto artificial, onde você tem a adição de sais artificialmente à água mineral, não é? A água potável. Toda água engarrafada vendida no comércio é mineral. Para ser uma água mineral, ela tem que ter esse aspecto aqui de ser medicamentosa, né? E nem toda água que você olha, não sei se por acaso você já percebeu isso, se você não percebeu, quando você for agora no mercado, vai olhando os rótulos das águas, você vai ver que nem toda água fala que é mineral. Então isso quer dizer, que toda a água vendida no comércio, toda a água vendida no comércio é água mineral. Até se a gente parasse para pensar, não é, você vai encontrar no comércio a água purificada com adição de sais e você vai encontrar, não é, os outros dois tipos de água, não é, água de mesa, não é, ou seja, isso quer dizer que não é válido. Não é? Sobra a letra A, os 3 tipos de água descritos são potáveis, são, né? Ou seja, essa é a nossa resposta, ou seja, a resposta é A. Porque ele fala lá no próprio texto que os 3 tipos de água são águas potáveis. Você pode consumir todas as 3. Entenderam essa questãozinha? Ou seja, a água, a preocupação do Enem com a água é muito a utilização dela. Não é muito o ciclo, como eu te mostrei, saber se por um acaso o bodinho respirou, não respirou, se liberou água na urina, no suor. Ele não está muito preocupado com o ciclo em si, ele fica mais preocupado com a escassez da água, a utilização da água, como é que você faz para evitar problemas de pressão, né, em cima da utilização de água no mundo. Tá? Então, primeiro ciclo encerrado. Tudo tranquilo? Beleza. Segundo ciclo, chegar um pouquinho para cá. Já escrevi para você ciclo do carbono, está na tela, e a gente vai trabalhar justamente com esse ciclo agora. E para a gente entender o ciclo do carbono, mais uma vez, eu tenho que começar com o carbono na atmosfera, tenho que fazer com que esse carbono seja captado e seja utilizado por um ser vivo, e depois eu vou devolver ele para a atmosfera de novo. Então, no ciclo do carbono, o composto que tem carbono e que aparece na atmosfera, ATM, em maior quantidade é o CO2, né? Ou seja, a molécula que você tem na atmosfera com maior concentração de carbono, em maior concentração, que tem carbono é o CO2. Eu preciso de um processo que pegue esse CO2 e faça esse CO2 ser captado por um ser vivo. Aí a pergunta é simples, né? Qual o processo bioquímico que faz a captação de CO2 e transforma esse CO2 em biomassa, ou seja, em massa corporal em uma planta? É a fotossíntese. Então, eu vou colocar aqui do lado para você, ó, fotossíntese, beleza? Quem faz fotossíntese, para a gente escrever o nome desse nosso amigão aqui embaixo? Quem faz fotossíntese é o produtor. Posso falar isso? A plantinha? Então, eu vou escrever assim, ó, que a gente está trabalhando com ciclos biogeoquímicos que estão dentro da ecologia, né? Então, para a gente falar de planta ecologicamente, a gente fala em produtores, né? E não em plantas somente.
Aí, esse produtor vai dar um destino para esse carbono que foi fixado. Quais são os destinos possíveis para o carbono? Primeiro, posso devolver o carbono para a atmosfera. Como é que eu devolvo o carbono para a atmosfera? Através da respiração celular. Então a planta respira e devolve o carbono para a atmosfera. Qual é a outra coisa que pode acontecer com o carbono que está no corpo dos produtores? A plantinha serve de alimento para um animalzinho, um herbívoro. E aí um consumidor, aí no caso esse consumidor é um consumidor primário, vai se alimentar daquela plantinha e vai captar esse carbono. Até agora, so far so good? Não vou botar mais consumidores aqui porque não tem necessidade. Seria consumidor primário, secundário, terciário, seja cada um se alimentando, seja o seguinte se alimentando do anterior e o carbono continuaria passando pela alimentação. Então, para você entender isso melhor, é como se um boizinho foi lá, se alimentou, não é, de capim. No capim você tem uma determinada quantidade de carbono, não é, na forma de biomassa, na forma de carboidrato, não é, na forma de celulose, por exemplo, e o nosso consumidor, o nosso boizinho, vai assimilar esse carbono e vai trazer para formar biomassa para ele, tá? E a última possibilidade é esse produtorzinho aqui, ó, acabar morrendo. Então, vou botar aqui, ó, a morte, tá? Ó, morte. E uma vez que o nosso produtor deu aquela morridinha básica, os decompositores vão pegar essa matéria morta e, fazendo decomposição, eles vão devolver o carbono para a atmosfera. Lembre que o processo de decomposição nada mais é do que uma respiração, não é, aeróbia na maior parte das vezes. Então isso quer dizer que é uma respiração usando o oxigênio. Então, deixa eu fechar aqui minha setinha. Pronto. E aqui a gente tem um processo de decomposição. Tá? Muito bem. O que mais acontece? Ó, vamos fechar nosso quadrinho. Os consumidores também podem respirar, obviamente, né? Fazem respiração celular para produzir energia nas suas células. Então, eles também vão devolver, nós, por exemplo, consumidores. A gente faz respiração na célula, quando você jogar para fora, você está jogando CO2 para fora. E, além disso, os consumidores, eles também vão morrer e eles vão fazer uma coisa que as plantas não fazem, né? Ou seja, eliminar fezes, que também serão decompostas. Muito bem. Até agora foi? Tudo bem? So far so good? Nenhum problema? Tem um detalhe. Qual é o detalhe? Essa massa de produtores morta, né, e não é a massa de consumidores morta, mas principalmente produtores, pode acabar acumulando, não é, na terra em altíssima pressão e pode permanecer em altíssima pressão em grandes temperaturas muito abaixo do solo. E aí essa matéria orgânica morta pode acabar se transformando em matéria, não é, de petróleo, ou seja, em combustível fóssil. Então isso quer dizer que, teoricamente, a gente pegaria, não é, o produtor, formaríamos combustíveis fósseis, principalmente do corpo dos produtores. Combustíveis fósseis, para você ter uma ideia, é o petróleo. E esses combustíveis fósseis deveriam ficar aí, não é? Ou seja, tranquilinhos, sem serem mexidos de forma alguma, né, em processo lento, gradual e seguro de decomposição. Tá? Só que aí a gente sabe que o ser humano dá uma interferida no ciclo do carbono. E essa interferência do ciclo do carbono é justamente, não é, um dos motivos para você estar intensificando o efeito estufa, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar, obviamente, hoje por causa do ciclo do carbono. Então, o que acaba acontecendo é que esse carbono deveria ficar paradinho ali. Deixa eu pegar mais um outro pilozinho aqui de outra cor. Só que o que o ser humano faz? Pega esse combustível fóssil e usa esse combustível fóssil na indústria. Usa o combustível fóssil para fazer combustível e colocar no carro. Ou seja, literalmente ele faz a combustão desse combustível fóssil. Pode ser, e grande parte da atividade de utilização de combustíveis fósseis é a indústria, o grande vilão é a indústria, mas você pode estar usando gasolina, né? Uma pessoa pode estar usando gasolina no carro, e a gasolina é um combustível fóssil transformado que acaba sendo usado e a liberação de CO2 na atmosfera acontece de novo, né? Ou seja, acontece de forma indesejável, vou dizer assim. Assim, ou seja, essa é a base do ciclo do carbono.
O que o Enem se preocupa bastante, ele pergunta muito para você na prova, é justamente essa interferência humana no ciclo do carbono. E a partir do momento em que o ser humano interfere no ciclo do carbono, ele acaba liberando o CO2 para a atmosfera, mas isso não deveria acontecer. Esse laranjinha que eu coloquei para vocês aqui no final, ele não deveria estar acontecendo. Os combustíveis fósseis deveriam ficar lá, embaixo da terra, numa profundidade absurda, em alta temperatura e pressão, decompondo lentamente. Tá? Só que aí não vai acontecer isso. Ou seja, o ser humano vai dar uma acelerada no processo. Entenderam o ciclo do carbono? Tudo bem? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês. O ciclo do carbono é um pouquinho maior até do que o ciclo da água. Eu vou te dar 5 minutinhos para você copiar o ciclo do carbono. Resolvemos questão. E aí vamos para o ciclo do nitrogênio, que é o maior de todos e é o que vai dar mais trabalho para a gente. Tá? Então, 5 minutos. Tempo! Galera, copiaram? Deixa eu voltar aqui para o lado da combustão. Tudo bem? Nenhum problema aí com o nosso ciclozinho do carbono?
Então vamos para a questão do Enem. Separei uma questão para vocês, mais uma vez. Ó. Todas essas questões que eu estou colocando, por exemplo, deixa eu só... Vou chegando um pouquinho para cá, posso? Vou ficar aqui na sua frente. Ó. Copia aí. Não, estou brincando. Todas essas questões que eu estou colocando são questões de provas anteriores, tá? Como são questões de provas anteriores, então essa, por exemplo, que a gente fez, a última da água, é do Enem de 2007. Então é só você procurar, anota aí no seu papelzinho, onde você está anotando o ciclo da água, coloca assim, Enem 2007. A prova não é tão grande, abismalmente absurda, não é, ou seja, imensa. É só você ir lá olhar a questão de água no Enem 2007. Você acha isso na internet com uma facilidade absurda, tá? A próxima questão, que é uma questão de ciclo do nitrogênio, é uma questão, não é, de uma prova que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas que tem a ver com o Enem. Aconteceu esse ano, tá? Não foi na prova, no exame qualificatório de uma universidade do Rio, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E aí eu aproveitei essa questão, não é, da UERJ e trouxe ela para vocês, porque eu acho que faz sentido, não é, com uma prova do Enem. Tá? Eu vou ler, não apareceu ali no canto, mas é UERJ, não é, 2007, e a questão diz o seguinte. Perdão, olha só, eu botei ciclo do nitrogênio, e eu estou falando do ciclo do carbono, perdão, inverti. Então não é essa que a gente vai fazer agora. Não, olha a resposta, muito bem. É essa aqui, 2007, Enem 2007. O Enem 2007 diz assim, nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus centígrados. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo e devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulhos. E se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. Ou seja, eles não vão, o pinguinzinho não vai sair do ovo, ele vai ficar dentro do ovo e não vai sobreviver, tá? É uma questão com um título tradicional, não é, do Enem, ou seja, uma questão com um enunciado tradicional, seja um enunciado bastante longo, com uma explicação e se coloca uma situação problema. E normalmente, quando ele está falando de desequilíbrios ecológicos, e a gente está vendo um desequilíbrio ecológico aqui em relação ao ciclo do carbono, ele vai te perguntar alguma solução ou alguma coisa que pode ser feita ou algo do gênero. Então, a partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. No caso aqui, ele está falando de aquecimento global de uma maneira genérica. Não é nem solução que ele está pedindo, ele está falando de maneira geral. Então eu vou ler as alternativas, a partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. O aquecimento global pode interferir no ciclo da vida de espécies da região do clima polar. A existência de água no estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida de alguns biomas. Essa aqui eu vou deixar muito pouquinho tempo para você, tá? Eu vou deixar só 2 minutos para você, porque é uma questão rápida e fácil. E a gente tem uma próxima questãozinha do ciclo do carbono para resolver com você com mais calma ainda e a gente olhar com mais calma. Então 2 minutos só para você dar uma olhada rápida e a gente volta. Tempo!
podemos já resolver. Mais uma vez, você está percebendo que as questões elas se preocupam bastante com aspectos de poluição e de desequilíbrios ecológicos, apesar de a gente estar falando de ciclos biogeoquímicos, no ciclo do carbono, no caso. Ela se preocupa com problemas que existem hoje no planeta e às vezes até de maneira localizada no próprio Brasil. Tá? Então vamos de uma por uma. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Vou voltar lá no nosso enunciado e a gente vai ver que realmente você tem interferência no ciclo da água, porque ele está dizendo que nos últimos 50 anos as temperaturas no inverno da Península Antártica subiram lá tantos graus. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Então, já percebi por essa parte do enunciado que a primeira está correta, ok? O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida das espécies típicas da região de clima polar. A gente volta, você percebeu que no final ele fala pra caramba do pinguim, não é? Ou seja, os pinguins precisam colocar nos solos nus para construir seus ninhos, mas se a neve não derrete, então realmente está interferindo no aquecimento global, está interferindo no ciclo de vida das espécies típicas da região polar. E a última 3, a existência de água no estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. É só você imaginar, por exemplo, que no Polo Norte você precisa de gelo sólido para que os ursos polares caminhem e se movimentem. Você nunca viu YouTube, de repente algum programa Globo Repórter de ecologia, alguma coisa do gênero, o urso polar se equilibrando numa massa de gelo, aí ele não consegue se equilibrar, cai na água, aí mostra uma imagem, o locutor fala, um dos grandes problemas é o derretimento de camadas polares e os ursos acabam se aglomerando. Então isso quer dizer que a existência de água no estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Então as 3 estão corretas. Isso quer dizer que nossa resposta final é a letra E de escola. Tudo bem? Entenderam essa questãozinha do ciclo do carbono? Como eu te falei para você, eu vou te propor mais uma questão do ciclo do carbono, depois a gente passa para o nitrogênio, faço uma questão com você do ciclo do nitrogênio. Como o ciclo do carbono é o mais perguntado em provas, sobrando tempo e depois de eu responder as perguntas que vocês já devem estar mandando aí, eu faço mais questões do ciclo do carbono, tá? Então, mais umazinha do ciclo do carbono, o Enem de 2010 agora, o Enem mais recente um pouquinho, ele diz assim, o texto, o voo das folhas, traz uma visão dos índios ticunas para um fenômeno usualmente observado na natureza. O voo das folhas com o vento, tem que ler, que nem professor de português, né? Então, peraí, vamos ler que nem professor de português de maneira emotiva. O voo das folhas com o vento, as folhas se movimentam, e quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o Nigaura. O Nigaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas verdes morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do Nigaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários outros tipos de seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e nos igapós. A natureza, segundo os ticunas, livro das árvores. Organização geral, professor Horácio Patati Patatá. Vamos lá para... Entenderam o textinho? Vocês prestaram atenção na minha voz ou prestaram atenção no texto? Espero que no texto, né? Então, assim, ele está dizendo que Nigaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores, é lá onde vivem aranhas, formigas e agregados, ou seja, ele está falando basicamente da serrapilheira. Sabe o que é serrapilheira? É justamente aquela camada de matéria morta, de folhas que caem, animais que morrem, que fica na parte superior do solo. Isso tem muito em floresta, né? Ou seja, tem bastante serrapilheira em floresta. E aí ele está falando justamente disso. A pergunta dele é a seguinte: na visão dos índios ticunas, a descrição sobre Nigaura permite classificá-la como um produto diretamente relacionado ao ciclo. Óbvio, ululantemente, como diria minha mãe, né, a gente está vendo o ciclo do carbono. Como a gente está vendo o ciclo do carbono, é muito provável que a resposta seja o ciclo do carbono. Professor, você não deu nem tempo de eu pensar para responder. Essa é muito fácil, né? Não precisa dar tempo para você responder, porque essa está direta. Quando você olhou, bateu o olho, ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono é a nossa resposta.
houve uma discussão filosófica na época, né, em 2010, houve uma discussão filosófica se por um acaso seria realmente carbono, porque se você olhar, o nitrogênio faz parte de matéria viva, o oxigênio faz parte de matéria viva, né, e ele estava falando de matéria viva em serrapilheira. Só que você há de convir comigo que o principal composto de matéria orgânica é a sequência carbônica, não é? Ou seja, tudo é formado com base na sequência de carbonos. Como tudo é formado com base na sequência de carbonos, então isso quer dizer que nossa resposta era carbono, tá? Você podia até ficar em dúvida nessa na hora da prova, no Enem de verdade lá. Estou fazendo a prova, Enem de verdade, aí eu fiquei em dúvida, não é? Será que essa questão seria uma questão fácil, média ou difícil? A gente não tem como saber, não é? Ou seja, até se você por um acaso perguntar para algum professor que te dá aula normalmente ou para algum outro professor, não é, que você conheça, ele vai dizer para você que não dá para a gente dizer se a questão foi fácil, média ou difícil antes de sair a estatística do Enem. Quem diz se a questão é fácil, média ou difícil é a quantidade de acertos e as marcas na prova, ou seja, se eu pegasse uma questão como essa e se de 100% das respostas dos alunos, 90% marcaram letra D, então isso quer dizer que a questão vai ser considerada fácil pela prova do Enem, pela banca do Enem. Agora, se por um acaso você tivesse 3 respostas, cada uma em torno de 33%, 32%, você provavelmente consideraria a questão uma questão mais difícil. Então depende, né, da quantidade de marcas e da quantidade de letras que foram marcadas em cada uma das alternativas. Ok? Tudo bem com o ciclo, né, del carbonito? Nenhum problema. Muito bem, então eu vou voltar para cá, né? Vou apagar o ciclo que a gente estava fazendo, ó. Vou apagar o ciclo do carbono, devagarzinho, e a gente entra no último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o ciclo mais extenso. Então agora, antes de mais nada, eu quero que você largue tudo que você está fazendo. Largou? Larga aí. Ó a caneta. Não. Você está segurando a caneta. Bota a caneta embaixo, isso. Lambuzado de chocolate. Fica comendo chocolate na hora da aula. Tem alguém fazendo assim. Né? Mas tudo bem. Então vamos agora para o último ciclo. Ó. 3. Ciclo do nitrogênio. Tem que prestar muita atenção, porque esse é o ciclo mais complicado dos 3. E como é o ciclo mais complicado, gruda o olho para você não se perder no meio do caminho. Então, mais uma vez, precisamos do composto, né, na sua forma principal na atmosfera. Então, olha para a atmosfera e me diz qual é o principal composto, o principal gás que tem nitrogênio na atmosfera. Estou achando que é um cara chamado N2, não é? Então, ó, N2 na atmosfera. Preciso trazer esse nitrogênio para dentro de um organismo vivo. Então eu preciso de alguém para pegar esse nitrogênio e trazer o nitrogênio para dentro de um organismo vivo. O nome desse processo é fixação de N2. Então vou botar aqui do lado, ó. Fixations of N2ations. Se você não fala inglês, tá, gente, for you. Ó, fixação de N2, tá? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é uma plantinha. Eu botei verde ali no nitrogênio, eu ia botar minha plantinha de verde, mas eu sei que vocês conhecem muitas plantas que são laranjas, né? Então eu vou desenhar aqui a nossa plantinha laranja, até porque ela vai aparecer. A gente precisava de uma mão maior. Então aqui, ó. Botar uma plantinha aqui. Tá aqui, ó. Finge aqui a nossa plantinha, bonitinha. Essa plantinha bonitinha é uma leguminosa. Professor, por que você escolheu a leguminosa? Bota aí, sei lá, um bambu. Não, não dá, tá? Eu preciso da leguminosa. Por que eu preciso da leguminosa? A fixação de nitrogênio, ela pode ser feita de inúmeras maneiras diferentes, tá? Inúmeras formas diferentes. Você pode fixar nitrogênio com descarga elétrica na atmosfera. Só que apesar disso, a quantidade de tempestades que você tem na Terra hoje em dia é muito pequena perto ao que era no início da vida da Terra. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem, né, mais ou menos 3% do total de descargas elétricas que havia na Terra primitiva. Então é quase nada. Então isso quer dizer que um naquinho de nada que você fixa de nitrogênio por descarga elétrica não serve para nada, né? Há possibilidade de fixação de nitrogênio pelo oceano? Sim. O nitrogênio, no oceano fixa nitrogênio através das algas cianofícias. Lembra delas? Algas azuis. Só que não é esse exemplo que o cara usa na prova, não é esse exemplo que ele busca para que você responda alguma coisa na prova. Ele sempre procura uma bactéria específica que está na raiz de uma leguminosa e que vai fazer a fixação do nitrogênio para a gente.
Vou colocar então aqui na raiz da nossa leguminosa uns nódulozinhos. Nódulo é uma pá de bactéria junta. Tá junto um monte de bactéria, nódulo. E esse nódulo bacteriano, ele é formado por bactérias fixadoras de nitrogênio. Você provavelmente sabe o gênero. Gênero, lembra de gênero? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Você sabe o gênero dessa bactéria. Tenho certeza absoluta. Se você por acaso não sabe, ó, Rhizobium. Tá? É o nome dessa bactériazinha, é o gênero dela. Tinha que estar sublinhadinho, bonitinho, mas eu não estou preocupado com o nome científico aqui, tá? Até porque o Enem não vai se preocupar provavelmente com o nome científico. Então, Rhizobium é o nome que você dá para a bactéria que está fixando esse nitrogênio. Qual é o composto que aparece no solo e que é fixado, não é, pela bactéria fixadora e que vai ser utilizado de alguma maneira no solo para chegar a um ser vivo? A gente vai transformar esse nitrogênio, ou seja, as bactérias fixadoras vão transformar esse nitrogênio em amônia, NH3. Tudo bem? Então, o papel delas é fazer isso, transformar N2 em NH3. O NH3 pode ser utilizado pelos seres vivos, tio? Não, não pode. Então, isso quer dizer que eu vou ter que transformar esse NH3 em alguma coisa amigável. Para eu transformar esse NH3 em alguma coisa amigável, a gente vai começar a fazer reações do ciclo do nitrogênio, né? As reações de nitrificação. Só que você há de convir comigo que a amônia, quando ela cai em meio aquoso no solo, ela não fica na forma de NH3. Ou seja, na verdade, ela vai ficar na sua forma iônica de amônio. Então, esse NH3 no solo vai virar NH4+, tá? Ó, lembra que eu estou trabalhando aqui com NH3, deixa eu botar aqui do lado só rapidinho, solo, tá? Ou seja, saí da atmosfera e estou no solo. Aí, vai vir um grupo de bactérias aqui, ó, e vai transformar esse NH4+ em NO2-. Conhece esse amiguinho da química? Aqui é o íon amônio e aqui é o nitrito. Quem é que faz esta reação, tio? Quem faz esta reação é um grupo de bactérias chamadas de nitrosomas ou nitrosomonas. Você escolhe. Ah, professor, então agora quer dizer que o NO2, o nitrito, vai ser utilizado pelas plantinhas e daí tudo vai se desenrolar normalmente? Não, não vai. Ou seja, o principal composto nitrogenado que é utilizado pelas plantas não é o nitrito. Então, outro grupo de bactérias vão pegar o nitrito, deixa um espacinho aqui no meio que eu vou escrever um negócio. NO2-, se bem que você não está escrevendo nada, você largou tudo, não largou? Boca toda suja de chocolate. Ó, NO2 ainda vai ser transformado em NO3. Aí, essa transformação é feita por um outro grupo de bactérias. Esse outro grupo de bactérias são as Nitrobacter. Tá? Ó, Nitrobacter. É o nome da bactéria. O nome dessas bactérias aqui, sinceramente, não é importante, tá? Vocês não acham que o Enem vai utilizar nitrosomas e nitrobacter com você. Mas pode ser que ele utilize o nome do processo. Ou seja, cada um desses processos tem um nome. Do mesmo jeito que aqui no início era fixação de nitrogênio, esse processo aqui de cima é o processo de nitrosação. Nitrosação é o tipo de reação química que transforma amônio em nitrito. Depois, o processo de nitratação transforma o nitrito em nitrato. Entenderam? Somando esses dois processos, a nitratação e a nitrosação, nós temos um processo maior chamado nitrificação. Tá? Nitrifications. Eu sei que você já está com vontade de desistir. Eu sei que você já está dizendo assim, como assim, tio? Mas apesar de você estar com vontade de desistir, calma, tá? A maneira mais fácil de você estudar o ciclo do nitrogênio é por partes. Ou seja, um dia você não está fazendo nada, tal,
horário da novela, intervalinho, você vai lá, estuda o início com a fixação. Pois outro dia, né, esperou lá o Tudo Bem, Meu Bem, como é que é o nome da novela das 8? Alguma coisa assim, né? Amor Perfeito, Amor Imperfeito. Não, essa é das 6. Aquele cara que é fã, né, de novela, mas eu sei que tem alguma coisa relacionada a um hospital aí, não tem? Tá, professor, para de falar besteira. Então aqui, ó. Depois você estuda a nitrificação. E agora a gente vai finalizar nosso ciclo. Como? O nitrato é o principal composto nitrogenado que é utilizado pelas plantas para a formação de matéria orgânica. Então isso quer dizer que o nitrato vai ser absorvido e utilizado por vegetables. Pegar o laranja, que a nossa leguminosa saiu ali em laranja, né? Então isso quer dizer que eu vou pegar um laranja. Como eu falei, preciso de uma mão maior. Ih, cara. Perdão, vou dar uma agachadinha, tá? Você não vai me ver. Pronto, subir de novo. Opa! Aí vamos botar aqui, ó. Produtor, tá? Produtores. O produtor pega esse nitrogênio e transforma esse nitrogênio em o quê? Quais são as moléculas que são nitrogenadas num ser vivo? Pode ser um aminoácido, pode ser RNA, pode ser o DNA, não é? Então eu vou dizer assim, ó. Agora o nosso nitrogênio está na forma de biomassa no corpo do produtor. Então isso quer dizer que faz parte lá da matéria orgânica do corpo da planta. Essa planta pode servir de alimento para um consumidor primário. Aí vai ser o boizinho que vai se alimentar desse produtor. Calma que já está acabando. Ó, consumidores, não se desespere. Não me abandone. Eu não posso ficar sem você. Caraca, lembrei da letra. E aí os produtores que servem de alimento para os consumidores vão fazer com que a biomassa do produtor sirva para formar biomassa no corpo do consumidor. É aquela mesma história que a gente viu no ciclo do carbono. Ou seja, aqui eu tenho uma proteína, na hora que o boizinho come a proteína, não é, do produtor, ele vai digerir, vai usar o aminoácido para ele e depois vai passar esse aminoácido adiante sucessivamente, não é? Aí, lembra lá também do ciclo do carbono? Esse cara que é o produtor dá aquela morridinha básica, esse cara aqui que é consumidor também dá aquela morridinha básica, então morte para os dois. E além disso, o consumidor elimina fezes. De qualquer forma, essa matéria será decomposta. Então vai aparecer aqui um decompositor. Decompositores. Os decompositores, ao pegarem a biomassa, vão estar fazendo o que com a biomassa? Os decompositores, ao pegar a biomassa, vão transformar esta biomassa novamente em amônia. Tudo bem? E essa amônia está onde? No solo. Tem um nome essa reação, né? Eu vou dizer para você que é um nome difícil, meu amigo. Estou fazendo amônia, né? Então isso quer dizer que essa reação é de amonificação. Tá? Professor, então isso quer dizer que é igual aquele processo lá do início, né? Fixação de nitrogênio, porque fez amônia de novo? Não. Como é que você produz amônia ali no início? Do nitrogênio, gás que está na atmosfera. Como é que você produz amônia aqui no final? Da biomassa do corpo dos bichos e das plantas. Então, não é a mesma coisa. Aqui é amonificação, lá é fixação de nitrogênio. Fechamos os nossos bichos. Então, posso deixar o laranjinha para trás. Precisamos do vermelhinho, porque eu vou fazer uma setinha agora. Caraca, professor, mais seta. Ó, para não fazer um estrombúzio aqui, que essa palavra não existe, inventei agora, eu não vou fazer uma setinha saindo daqui, vindo aqui por baixo, indo lá para a amônia do início, tá? Eu vou fazer uma setinha virtual, e você pode fazer uma setinha virtual também aí, ó. Vai fazer assim, uma setinha que começa aqui e faz assim, ó, sumiu aqui, tá? Aí eu vou botar aqui o número 1 bem pequenininho. Onde é que ela vai aparecer, ó? Vou devagarzinho pro lado de lá. Olha lá. Onde é que ela vai aparecer? Aqui, ó. Tá? Voltou aqui, ó. Número 1. Ou seja, saí de um ponto, voltei para o início. Então, volta para cá de novo, ó. Tá aqui a amônia. Ela voltou para o início do ciclo. Voltou para a nitrificação de novo, tá? Outra coisa que a gente vai ter que dar uma completada, e aí é só puxar uma setinha aqui do nitrato, ó.
o nitrato terá que ser devolvido para a atmosfera na forma de N2. Certo? É a última coisa, tá? Relaxa, calma. Como o nitrato vai ser devolvido para a atmosfera na forma de N2, o nome desse processo é desnitrificação. Estou devolvendo o nitrogênio para a atmosfera na forma de N2. Ó, pode ficar tranquilo, vou guardar mais um piloto lá. E aí tem um grupo de bactérias que fazem essa reação. Posso até guardar o preto também, o preto já não preciso mais usar. O preto eu, na verdade, não usei hora nenhuma, não sei porque que eu estou com ele na mão. Mas tudo bem. O verdinho também pode ir embora? Pode. Só fica o azul agora. Olha lá. O nome dessas bactérias que fazem a desnitrificação são as falsas drag queens. Aqui, ó. Pseudomonas. Tá? Guarda aí. Guarda aí. Pseudomonas, falsas drag queens, são as desnitrificantes. Moleza, né, tio? Observações. Observações são as seguintes. Esse processo aqui que está acontecendo, tá, de amônio para nitrito e nitrito para nitrato, ele tem algum motivo para acontecer? Do tipo, serve para quê, né? Ah, porque a bactéria é boazinha, ela quer fixar nitrogênio para a gente. Ninguém é bonzinho, né? Na natureza todo mundo quer fazer alguma coisa para si próprio. Acaba beneficiando muitas vezes os outros, mas eles querem, obviamente, alguma coisa para eles. As bactérias, no caso aqui, querem alguma coisa para elas. Então, o que elas ganham? Quando você transforma amônio em nitrito, o NOx do nitrogênio muda, né, de um composto para o outro. Do mesmo jeito, quando você passa de nitrito para nitrato, o NOx também muda. Né? Se você fizer o cálculo do NOx aqui, você vai ver que aqui nessa parte, né, no nitrito, o NOx do nitrogênio é mais 3. Depois ele veio para cá e ficou mais 5. Tá? Então são reações de redox, reações de oxirredução que você aprende na química. Por que um ser vivo estaria fazendo uma reação de oxirredução? Porque um ser vivo pode ser quimiosintetizante. Então isso quer dizer que essas bactérias elas fazem quimiossíntese. Elas estão fazendo essas reações para liberar energia. E a energia liberada por elas é usada por elas mesmas, né, para que ela possa produzir matéria orgânica. Fazer um paralelo? Fotossíntese. Uso a luz, produzo matéria orgânica. Quimiossíntese. Uso uma reação química que libera energia e eu produzo matéria orgânica. Então elas não são boazinhas, elas estão querendo fazer biomassa para elas, estão querendo fazer e produzir glicose para elas. Tá? Mas de qualquer forma é interessante você guardar que é uma quimiossíntese. E esse processo aqui de cima, que é a desnitrificação, é uma respiração anaeróbia. Ou seja, uma respiração que não usa oxigênio para acontecer. E aí uma pergunta que ele pode fazer é: quais são, para o ciclo do nitrogênio, as interferências no momento em que você aera o solo? Você já deve ter ouvido falar que na agricultura você faz a aeração do solo com constância para você aumentar a produtividade. Por que você aumenta a produtividade quando você aera o solo? Primeiro, com mais ar no solo, você fixa mais nitrogênio. Ou seja, você pega mais nitrogênio e faz ele virar amônia. E segundo, como essa bactéria é uma bactéria anaeróbia, se você dá oxigênio para ela, você prejudica a atuação dela. Então você diminui a desnitrificação. Tá? E com isso você acaba aumentando o nível de nitrogênio no solo. Eu sei que isso que eu falei não é um pouco mais complicado, mas você tem essa aulinha aí, depois é só assistir e ver eu falando, olhar a explicação de novo e me ver explicando isso de novo, tá? Tudo bem com o ciclo do nitrogênio? Nenhum problema, so far so good. Vê algumas vezes, estuda algumas vezes que o ciclo do nitrogênio é mais difícil um pouquinho. Esse aqui eu vou te dar um pouquinho mais de tempo, tá? Eu vou te dar 6 minutos e a gente vai ter que fazer assim, a gente vai focalizar metade do ciclo, mais ou menos por volta dos 3, eu vou por outra metade do ciclo para você copiar o ciclo inteiro, tá? Então, 6 minutos, daqui a pouco a gente volta. Esqueci do tempo.
Beleza? Copiaram aí o nosso ciclo? Deixa eu entrar aqui no quadro. Voltei. Vocês copiaram o ciclo de nitrogênio, então? Depois dê uma olhada com mais calma, é um ciclo mais complicado um pouquinho, mas nada de impossível. Sabendo, é claro que o Enem trabalha bastante com o ciclo do carbono, então eu separei até mais questões do carbono do que dos outros ciclos, para a gente poder trabalhar com calma. E a gente vai para o ciclo de nitrogênio uma questãozinha agora, mas lembra sempre que o carbono vem sendo mais cobrado. Não quer dizer que não possa aparecer o nitrogênio, não quer dizer que não possa aparecer água, tá? Então eu vou aqui, ó, pro ladinho, vamos para a questão. Como eu tinha dito para você, eu inverti as questões sem querer e essa questão é a que eu mencionei para vocês da prova da UERJ, tá? Que é uma prova aqui do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é uma questão desse ano, do primeiro exame qualificatório da UERJ. Ela é uma questão que pode aparecer numa prova do Enem, claro, com alguns ajustes, algumas modificações, porque é uma questão mais direta, mas de qualquer maneira, dá para a gente usar ela para treino. Né? Então a questão diz o seguinte: o ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela, há exemplos de formas químicas do nitrogênio incorporadas por alguns seres vivos. Vou pegar minha canetinha aqui, ó. Eu coloquei uma tabela para você, ele está dizendo quem é o ser vivo, por exemplo, plantas, e ele fala como é que as plantas absorvem ou utilizam esse nitrogênio. Então, parte na forma de amônia, que seria o íon amônio, mas principalmente na forma de nitrato, tá? Que é o principal composto nitrogenado absorvido pelas plantas. E em bactérias, você tem a utilização de amônia, de nitrito e de nitrato. A gente viu como é que são utilizados ali os compostos pelas bactérias do ciclo do nitrogênio, as nitrossomas e nitrobacter, que fazem a amônia virar nitrito e o nitrito virar nitrato, quer dizer, estão invertidos ali. E os animais, está vendo aqui que não tem nada, está vendo? Tem um tracinho. Tem um tracinho porque os animais, quando absorvem nitrogênio e usam nitrogênio, eles já usam nitrogênio orgânico, né? Ou seja, os aminoácidos, que aqui estão aparecendo ali, inclusive, para os animais. Então, são alguns exemplos de nitrogênios, de formas em que o nitrogênio aparece na natureza de forma orgânica ou inorgânica. E a pergunta dele é: no ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes, as falsas drag queens, pseudomonas, estão relacionadas à função apontada em... Questão simples, aqui só tem até a letra D, porque a prova da UERJ só tem 4 alternativas, não tem a quinta, mas é uma questão muito parecida com questões próprias do Enem, ou seja, muito fácil e que você vai chegar na resposta rapidamente. Ó. O que a bactéria desnitrificante faz? Converte amônia em nitrito? Não, né? Conversão de amônia em nitrito é a nitrossoma e o processo é nitrosação, não é desnitrificação. Produção de nitrato a partir de amônia? Não, produção de nitrato a partir de amônia é nitrificação, é o processo inteiro, né? É nitrito para nitrato, não é amônia para nitrito, perdão, e nitrito para nitrato. Então isso quer dizer que não é, inclusive, função de uma bactéria só. Liberação de gás nitrogênio para a atmosfera. Opa! É essa, né? Desnitrificação, é a devolução do nitrogênio para a atmosfera na forma de gás. Incorporação de nitrogênio molecular em aminoácidos, isso aqui é a função da planta, não é da bactéria. É a planta que vai pegar o nitrogênio na forma de nitrato e vai usar principalmente o nitrato para a formação de aminoácidos. Tudo bem? Então, nossa resposta dessa questão é letra C de coração. Dúvidas em relação a essa questãozinha? Fiz com vocês porque é uma questão mais fácil também, tá? Vou seguir adiante agora para questões do ciclo do carbono. Ah, mas antes... Deixa eu, por um acaso, checar se tem alguma pergunta aí para mim. Sim, Antônio, tem pergunta? Joga então a pergunta na tela. A pergunta que você está vendo aí na tela é uma pergunta que diz o seguinte: professor, lá da Escola Satélite, tá? O senhor poderia explicar novamente o porquê da quimiossíntese no ciclo do nitrogênio? Posso, claro, ó. Vamos voltar aqui rapidinho pro nosso quadro. Deixa eu chegar aqui perto do nosso quadrinho. Tá me enquadrando aqui? Então, ó, vamos só. Devagar. Pronto.
A pergunta é, o senhor pode explicar novamente, não é, o porquê da quimiossíntese no processo do ciclo de nitrogênio? O porquê? Não é boa, não é a pergunta. Ou seja, o porquê é por que essas bactérias estão fazendo isso, não é? Ou seja, quando você fala do processo de quimiossíntese, como eu te expliquei há pouco, a quimiossíntese é um processo em que a bactéria consegue energia para produzir matéria orgânica, não é? E aí eu fiz a seguinte comparação. A fotossíntese é um processo em que você usa a luz para você, como fonte de energia, para você poder produzir biomassa, produzir glicose. Na quimiossíntese, você vai usar uma outra fonte de energia, uma fonte alternativa que não é a luz. Essa fonte de energia é uma reação química de oxirredução, tá? Como uma reação química de oxirredução, a energia liberada nessa reação química de oxirredução é que é utilizada como fonte de energia para a produção de matéria orgânica. Tudo bem até agora? Entenderam? Então, voltei rapidamente, todo mundo entendeu? Então, vou colocar mais uma questãozinha para você, agora eu vou para lá, agora... Ó, a gente vai passando aqui para mais uma questão. Vou te dar um tempo para você resolver essa questãozinha, vou colocar no quadro, vou dar um tempo para você. Eu só vou ler rapidamente o título e vou te dar 5 minutinhos para você resolver essa questão, tá? A dinâmica do ciclo do carbono, aí como eu falei para você, eu voltei ao ciclo do carbono porque ele é o mais mencionado em provas. A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como uma erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca o aumento temporário de carbono na atmosfera. O sequestro, a absorção de carbono da atmosfera, do CO2, é feito principalmente por seres clorofilados, que, no processo de fotossíntese, sintetizam a molécula de glicose. Aqui está a fórmula da glicose, C6H12O6. Para manter armazenado por longo prazo o carbono, que foi feito e retirado da atmosfera, é aconselhável. Então, estou vendo até que as alternativas são curtas, eu vou te dar 3 minutos, pode ser, ao invés de 5, que aí a gente trabalha mais tempo uma outra questãozinha. Tá? Então, 3 minutinhos e a gente volta para ver a resposta dessa questão, tá? Tempo! E aí, respondeu a questão? Vão nós? Então, vou ler com vocês a questãozinha e a gente vai marcando as certas e as erradas, ok? Então, vamos lá. Para manter armazenado por longo prazo, o carbono que foi retirado da atmosfera é aconselhável. Primeira alternativa, controlar as atividades vulcânicas. Bem fácil, não é não? É uma coisa assim simples. Você vai lá e fala assim, vulcão, não entra em erupção não, porque tá brabo o negócio, né? Então eu vou dar uma segurada, bota uma rolha, né, no vulcão. Não dá, né? Obviamente essa aqui não é a nossa resposta. Transformar as florestas em zonas agrícolas. É a coisa, né, perfeita.
eu pego a mata, para que eu vou ter floresta? Não é pegar a Amazônia, desmata tudo, faz uma grande plantação ali, e aí pronto, você resolveu os problemas, né, de todo mundo. Acabou com a mata original e planta alguma coisa, tomate, né? Tomate até deu uma cedida, né? A inflação melhorou, mas, pô, se você tivesse com aquela inflação daquele jeito, plantar tomate ia ser beleza. Então não, né? Obviamente não. Instalar hortas em grande parte das residências. É isso que vai solucionar o problema da fixação do carbono por longo prazo, para manter armazenado o carbono. Longo prazo. Você vai fazer uma horta. Você não vai comer nunca o que tem naquela horta, né? Você vai deixar lá na horta. Você deixa o tomate. Não, deixa lá. Não é para comer não. Tem que ser longo prazo. Então tem que deixar o tomate durar. Não é não. Obviamente que não. Não é mesmo que você fizesse uma horta em grande parte das residências, ou seja, eu vou pegar meu banheiro e vou fazer uma horta no banheiro, que é um lugar úmido, bonzinho, para desenvolver planta. Bota uma terrinha, um solo, aquele banheiro que eu não uso, né? Ou seja, se for o caso, até posso tomar banho. Tomo banho, já encharca logo, já irriga. Então, assim, não é obviamente isso. Então, deixamos para lá. O Enem tem muito essa obviedade da resposta. Impedir o desflorestamento e estimular o reflorestamento. Isso aqui é uma medida bastante útil, né? Ou seja, você impede que as florestas sejam destruídas e você estimula o reflorestamento daquelas que existem. Então isso quer dizer que é uma atitude, ou seja, uma coisa bem provável, né? E a última, já sabemos que a resposta é D, diminuir a biodiversidade, facilitando os cálculos sobre as atividades respiratórias. Se você entender essa última, você me explica, tá? Manda um e-mail e você me diz assim, professor, ele quis dizer isso. Porque o que diminuir a biodiversidade vai facilitar o cálculo sobre a atividade respiratória? Você tem menos gente, aí fica mais fácil de, eu tenho que riscar, né? Essa aqui também é bem provável. Então deixa eu só riscar aqui, porque não, né? Então ficamos com a nossa letra D de docinho, tá? E a nossa resposta dessa questão. E aí eu soube, pelo Antônio, que tem questões para mim, que vocês estão escrevendo. Então eu vou ler as questões. O Antônio, inclusive, estava prestando muita atenção na aula, então ele me falou que tem duas questões que são muito parecidas. Então eu vou ler as duas questões juntas, tá? Então, primeira questão, o Alisson, na Unidade Educacional Limitada, Unidade de Timóteo. Muito bem, Alisson, muito obrigado pela sua pergunta. Continue escrevendo, perguntando, falando para a galera em volta perguntar. Se você por um acaso está na sua casa, no aconchego do celular, sentado aí no seu sofá, assistindo, ou então na cadeira do computador, bastante agradável, aquela cadeira que nunca cai, aquela cadeira que não desfia, não solta as tiras, não tem cheiro, você manda também sua pergunta. Então a pergunta é, boa tarde. Além da leguminosa, existe outro tipo de planta capaz de fazer a fixação de nitrogênio? E aí essa pergunta, o Antônio estava prestando atenção, ele disse que era muito parecida com essa outra aqui, ó. A outra pergunta é assim, ó. Por favor, o senhor pode repetir a função das bactérias Rhizobium? Antônio, meu caro, vai fazer prova esse ano, né? Pro Enem. Vai, claro. Você vai fazer gastronomia, né? Que eu sei. Tô brincando, né? O Antônio prestou atenção na aula, tá me focalizando já, então pode voltar para mim. E aí eu vou pro lado de cá, ó. Tudo bem, então olha, vamos para cá, né? As duas questões estão girando em torno dessa parte aqui da nossa tabelinha, né? Como estão girando em torno dessa parte da nossa tabela, a primeira pergunta era explicar, se existe alguma outra leguminosa que faz a fixação de alguma outra planta que não leguminosa que faça a fixação de nitrogênio. E a segunda pergunta era para explicar algo sobre a Rhizobium. Primeira coisa, quem fixa, aí a gente vai juntar as duas perguntas, quem fixa o nitrogênio, cuidado, Alisson, não é a leguminosa, tá? Quem fixa o nitrogênio é a bactéria que está na raiz da leguminosa. E por conta disso, existem várias outras bactérias fixadoras. Essa é a bactéria fixadora que o vestibular usa para trabalhar com vocês. É o nome que, em princípio, ele escolhe e ele acaba elegendo como sendo a bactéria que ele usa. Mas existem bactérias livres, existem cianofícias nos mares e várias outras bactérias acabam fixando o nitrogênio. Agora, a principal planta onde essas bactérias se dão melhor é justamente nas raízes das leguminosas. E aí você tem uma relação ecológica entre a bactéria fixadora e a leguminosa. A gente não viu ainda nas relações ecológicas, mas a gente tem uma relação ecológica ali entre as bactérias e a leguminosa, que é uma relação ecológica de mutualismo, tá? Ou seja, mutualismo é uma relação obrigatória e é uma relação positiva para os dois indivíduos envolvidos na própria relação ecológica.
Tudo bem até agora? Nenhum problema? Facinho, facinho. Aí eu queria que você pegasse comigo agora. Tudo bem com essa dúvida, Alisson? Então, ótimo. Então eu queria que você pegasse, eu vou agora aqui para minha meiuca, para minha posição aqui dello medio, tá? Eu quero que você pegue o seu material, porque há uma questão no seu material que eu gostaria de resolver, tá? Ou seja, há duas questões no seu material que a gente pode resolver. Como está no seu material, eu vou utilizar justamente essa questão para a gente encerrar. A gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos por aí. Então eu vou te dar 3 minutos para você resolver a primeira questão. Vou te dar mais 3 minutos para você resolver a segunda questão. Ou seja, 6 no total. Eu não vou parar no meio, tá? Ou seja, eu vou te dar tempo, volto, respondo uma, te dou tempo, volto, respondo a outra. E a gente vai ler junto, eu vou ler com você, estou com o material na mão. Pega aí, página 322. E na página 322 a gente lê o seguinte. A figura a seguir ilustra as principais fontes de emissões mundiais de gás carbônico, relacionando-as às nossas compras domésticas familiares. Então, a gente tem 14% de desmatamento, abre áreas para plantar o que ingerimos, 23% de indústria, quase toda a produção é para nosso consumo, 24% de produção de energia e assim sucessivamente. Aí embaixo ele pergunta, com base nas informações da figura, é observado que as emissões de gás carbônico estão diretamente ligadas às compras domésticas. Deste modo, deduz-se das relações de produção e consumo apresentadas que... Então, eu vou te dar 3 minutos para você ler as alternativas, responder essa questãozinha para mim, e eu volto para a gente marcar a resposta certa. Material, página, para quem foi ao banheiro, está voltando agora, e foi limpar a boca de chocolate, 3, 2, 2. Tempo! Três minutos. A técnica está perguntando, são 3 ou 5? 3, porque eu tenho outra questão para responder. Foi? Que eu olhei ali no meu material e não tem mais nenhuma. Beleza, galera? Então, leram aí as alternativas? Então, a pergunta é, com base nas informações da figura, é observado que as emissões de gás carbônico estão diretamente ligadas às compras domésticas. Deste modo, deduz-se das relações de produção e consumo apresentadas que o crescimento econômico e a proteção ambiental são políticas públicas incompatíveis. É verdade isso?
Obviamente não, né? Você pode ter uma previsão e um processo de crescimento econômico que seja voltado, existem diversos países em que isso acontece, que seja voltado para a ecologia e seja um crescimento sustentável, não é? Então, aqui é a discussão toda sobre crescimento sustentável. Então, a letra A está errada. Letra B. A redução da atividade industrial teria pouco impacto nas emissões globais de gás carbônico. Claro que não. Você vê que a atividade industrial, pelo nosso gráfico, é uma das principais responsáveis, 23%. Da liberação de carbono para a atmosfera. Então, se você reduzisse a atividade industrial, com certeza você teria uma redução do impacto em relação à liberação de carbono para a atmosfera. Não é o que seria o princípio de você, por exemplo, reutilizar alguma coisa. Ao invés de você comprar algo novo, você reutiliza. Isso vai evitar que você tenha que produzir um novo. A indústria vai reduzir a produção total. Então, seria uma daqueles R's, não é? De redução, não é? De consumo, de reciclagem, etc. Letra C. Os fluxos de carbono na biosfera não são afetados pela atividade humana, pois são processos cíclicos. É claro que são, a questão é sobre isso, né? Atividade humana alterando o processo, né, de liberação de carbono para a atmosfera. Então, não, está errada a letra C. Letra D. A produção de alimentos, em seu conjunto, é diretamente responsável por 17% da liberação de gás carbônico. Você percebe que pelos valores, não tem nenhum valor que seja 17% a não ser agricultura. Cultivo dos alimentos que comemos. Só que ele fala, a produção de alimentos em seu conjunto é diretamente responsável por 17%. A produção de alimentos, quando você fala no conjunto dela, você não está se referindo só à produção agrícola. Você está se referindo à produção agrícola, ao transporte do que foi produzido, não é para você poder levar, por exemplo, o que foi produzido lá para o centro de consumo. Então, essa questão não é 17%, é mais do que 17%. Ou seja, 17% mais uma parte de transporte que está do lado. E a letra E, haveria decréscimo das emissões de gás carbono se o consumo ocorresse em áreas mais próximas da produção. Sim, porque aí você reduz a quantidade de transporte, né? Ou seja, você teria menor necessidade do caminhão lá que pegou o material que foi produzido, seja a substância lá, o tomatinho, não é? Ou então o que foi produzido, para levar até a sua casa, até levar ao supermercado mais próximo. E aí, consequentemente, você teria uma redução da quantidade de carbono liberado, porque você teria menos carros e menos caminhões caminhando aí nossas estradas, tá? Então, nossa resposta é a letra E de escola. Deixa eu pegar aqui, eu fechei, na verdade, dá tempo da gente fazer mais uma. É a aula 69, como eu falei para você, eu estava na 369, agora a gente está na 322. Eu vou ler a última questão rapidamente, tá? Vou te dar 2 minutos só para você responder e volto para fechar a aula. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono, armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição desses combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, porque provoca... 2 minutos só e a gente volta com a resposta, eu fecho a aula de hoje e a gente fechou ciclos biogeoquímicos, tá? Tempo!
Beleza, galera? Então vamos lá, vamos encerrar com essa perguntinha e a gente encerra a parte do ciclos biogeoquímicos. Então ele perguntou o seguinte: a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Aí primeiro, aumento da percentagem ou porcentagem de carbono contido na Terra? Não, na verdade você tem carbono que está no combustível fóssil, ele vai ser queimado e vai ser liberado na atmosfera, mas quer dizer que a quantidade de carbono na atmosfera vai ficar a mesma ou vai reduzir a quantidade de carbono na hora que você tem perda no espaço. Então não vai aumentar, né? Redução na taxa de fotossíntese nos vegetais superiores, não tem nada a ver com fotossíntese, até a utilização do combustível fóssil, a liberação de carbono para a atmosfera, provoca o que se chama de fertilização por carbono. Ou seja, mais CO2, mais fotossíntese. Então você não reduz, você aumenta o nível de fotossíntese, não é? Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. O aumento da quantidade de carboidratos de origem vegetal poderia ser nossa resposta. Mas como ele está colocando uma questão em que ele está falando de um problema, o aumento da taxa de produção de carboidratos de origem vegetal significa que eu estou fazendo mais fotossíntese, o que traria um benefício. E a gente quer falar de problemas aqui do próprio, utilização do combustível fóssil. Vê se não é a letra D. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Quando você usa um combustível fóssil, quando você queima uma gasolina num carro, você aumenta a liberação de monóxido de carbono e de CO2. Isso é um problema. Dá para sacar aqui de cima, aumentar a produção de carboidratos de origem vegetal, ou seja, aumentar o nível de fotossíntese, seria uma solução para um problema? O Enem sempre vai estar trabalhando com problemas. Então a resposta melhor para a gente é a letra D de docinho. A letra E fala, redução da quantidade do global de carbono armazenado nos oceanos. A gente tem petróleo embaixo da terra, ele não está dentro do mar em si, né? Pode até estar embaixo da terra no oceano, mas ele está embaixo da terra, ele não está no oceano. Tudo bem? Beleza, então 29, fechamos a nossa aulinha de hoje. Qualquer problema depois você escreve pra gente, a gente vai tirar a sua dúvida, tem os tutorzinhos para tirar a sua dúvida. E a gente vai se encontrar na quinta-feira para estudar mais sobre poluição. E aí até respondo mais questões se você tiver alguma de hoje que eu não consegui responder. Não fique triste, na quinta-feira eu posso pegar uma questão que você não conseguiu me mandar agora e posso te responder depois, tá? Ou seja, relaxa, a gente vai estar junto daqui a 2 dias. Então, um abraço muito grande, muito obrigado pela atenção, obrigado por você ter assistido essa aula e a gente se vê na quinta-feira. Abraços, até mais!